Não, Isabela, no Google Meet, o Tá, professor beleza. sai, Acho os que alunos agora... continuam. Obrigada, Natália. Acho que agora começou a gravar, Então, tá? foi. Então, eu quero agradecer à professora Silvia Cavalcante pela disponibilidade em participar desse projeto, em dar essa aula para a gente. Para mim é uma honra muito grande, um momento especial. E vou passar a palavra para a Silvia. Aproveitem, gente. Aproveitem. Grande professora. Então, com você, Silvia. Eu quero agradecer o convite de vocês. Não sei se a minha aula vai ser tão boa quanto a tua, da semana passada. Nem todas as outras aulas que eu tenho assistido. Mas vamos lá. Ficou para mim o tema, eu vou começar a compartilhar, tá? Uma janela. Vamos ver se vai funcionar. Alguém vai ficar tomando conta do chat, né? Se vocês tiverem pergunta, eu não sei. Tá bom aí para vocês? Já apareceu, tá? Sim, tá tranquilo. Eu vou botar no modo de slide, então eu não vou ver nada, porque vai ficar a tela do meu computador toda no modo de slide. Mas eu queria... Então, eu vou começar. Ficou para mim para falar sobre categorias gramaticais, né? Deixa eu ver aqui. Ficou grande, né? Ou ficou igual para vocês, ou ficou... Ih, não. Tá normal, Silvia. Tá dando para enxergar direitinho. Agora tá no modo apresentação. Então tá. Então, ficou para mim para falar sobre a teoria gerativa como ferramenta para o ensino de línguas, categorias gramaticais, né? Então, o que a gente entende como categorias gramaticais? O que seria categorizar, né? Porque quando a gente pensa assim, eu vou classificar palavras, eu vou classificar orações, eu vou classificar as roupas no meu armário, né? Porque a gente sempre está classificando as coisas e colocando as coisas dentro de conjuntos. Então, quando a gente pensa em categorizar, porque a gente está falando de categorias gramaticais, está falando de categorização. A gente pensa, como Perini, quer dizer, a Perini pensa, e eu trago o Perini aqui para vocês, como ato de reunir objetos que são estritamente falando diferentes no mesmo grupo para efeitos de referência. Então, o exemplo que ele dá é nesse livro aqui, esse livro aqui é muito legal, olha. É um livro pequenininho, é muito legal. O exemplo que ele dá é assim, eu tenho um computador, meu vizinho tem um computador, mas temos computadores diferentes, né? São objetos diferentes, mas eles pertencem à mesma categoria que é computador, certo? Então, é isso. Mas qual o sentido que a gente tem, né? Qual o sentido de haver uma classificação de palavras? Porque se a gente para pensar, eu vou sempre fazer a ponte do ensino, a gente classifica as palavras, né? Desde cedo a gente classifica as palavras. O que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um advérbio, o que é um verbo, a gente classifica as palavras. Para que a gente vai aprender classificação de palavras? E que é uma crítica também que a gente pode fazer ao ensino de gramática na escola. Mas, na verdade, para a gente saber como é que é a estrutura da sentença, quais são as categorias sintáticas de que precisamos? Porque a gente precisa de categorias sintáticas. Será que a gente precisa do substantivo? Substantivo é uma categoria sintática que é numa análise em que nível? Será que a gente precisa de um sintagma? Saber o que é um sintagma? Então, a ideia aqui é essa. E aí a gente começa falando da tradição gramatical, né, da visão da gramática tradicional. O que a gente está chamando de categorias gramaticais são mais ou menos, tradicionalmente, não correspondem, porque a gente vai ver como é que a gente vai trazer isso, tradicionalmente conhecidas como classe de palavras, ou parte do discurso, ou classe morfossintática, né? E aí, na gramática tradicional, há uma lista imensa de classes de palavras. Tem o problema da tradição gramatical, da descrição da tradição, que eles privilegiam um critério semântico na definição ou na conceituação de uma determinada classe.
Então, por exemplo, substantivo é uma palavra que nomeia ou designa seres e objetos. E eles podem ser compostos por apenas uma palavra, podem ser simples, que são os simples, ou por mais de uma palavra, o substantivo composto. Então, tipo, flor é um substantivo simples, beija-flor, um substantivo composto, e daí flor designa um ser, né, um objeto, sei lá, não sei se flor é um ser ou um objeto. E beija-flor é um outro ser, é um serzinho, que é um passarinho. O verbo é uma palavra que indica ações, estado ou fenômeno da natureza, porque ainda continuam assim, delimitada no tempo. E o adjetivo é uma palavra que caracteriza, atribui qualidades aos substantivos. Se a gente fica restrito à definição semântica de substantivo, verbo e adjetivo, só para dar 3 exemplos, a gente comete erros de classificação. Porque, por exemplo, a destruição da cidade preocupa os sul-coreanos. Destruição é uma palavra que indica ação. A sinceridade é uma virtude importante. Sinceridade é uma palavra que indica qualidade. Eu posso, inclusive, qualificar uma pessoa com a palavra sinceridade. É sempre uma pessoa de grande sinceridade, né? O assassinato do presidente Kennedy originou várias teorias de conspiração. O assassinato é uma palavra que indica evento. Estado, processo ou ação. Rio de Janeiro é uma cidade boa de morar. Se a gente para pensar Rio e Janeiro, Rio, principalmente, é um lugar. Então, se a gente fosse utilizar a tradição das definições semânticas de substantivo, de adjetivo, de verbo e advérbio, eu não botei advérbio ali, que advérbio também indica lugar, a gente poderia dizer que destruição e assassinato fossem verbos. A gente poderia dizer que sinceridade é um adjetivo, a gente poderia dizer que rio é um advérbio, que indica lugar. Então, se a gente se liga mais na semântica da classificação, a gente pode achar que determinadas palavras que pertencem a uma classe, elas se encaixam em outras classes. A gente pode até dizer assim, que o verbo por exemplo, vocês podem até falar assim, mas a gramática fala que é um estado, ação, processo delimitado no tempo. E a gente pode dizer assim, a destruição ontem da cidade preocupou os sul-coreanos. A destruição recente preocupou os sul-coreanos. A gente pode botar recente ali, que é um adjetivo que está qualificando o tempo, e a gente continuar dizendo, olha, a destruição está marcada no tempo, é recente. Mas e as crianças? As crianças aprendem como? Porque se a gente para pensar, a gramática fala isso, o substantivo indica ser, adjetivo indica qualidade, verbo, indicação, estado ou processo, e aí a gente pensa assim, e as crianças? As crianças sabem que aquela palavra que elas estão ouvindo pela primeira vez indica um ser, é uma qualidade, é um processo? Porque eu não sei se vocês têm experiência com criança na família de vocês. Já pararam para estudar essa parte da morfologia com as crianças, como é que elas ficam discutindo tudo, mas não sei o que, não é qualidade? Então, por exemplo, assim, adjetivo indica qualidade, né? E aí tem um adjetivo assim, bonito, carinhoso, inteligente, prestativo, qualidade. Aí depois tem outro adjetivo que é assim, chato, impaciente, ansioso, egoísta. Mas isso não é adjetivo, isso não é qualidade. Isso não é qualidade, tia. Vocês já estudaram com crianças? Por causa de palavras? Não, mas não é bem uma qualidade. Então, você tem que falar assim, qualidade e defeito. Não, mas o adjetivo indica qualidade, não indica defeito. Aí você entra num loop eterno com a criança, porque a criança sabe usar o adjetivo corretamente quando ela está falando, sabe usar o adjetivo por causa da intuição, acho que interna, da intuição de falante que ela tem, que ela está adquirindo, quando ela está adquirindo aquela língua, mas quando a gente vai para o ensino formal, a gente aprende que adjetivo indica uma qualidade. Aí, se a qualidade é egoísta, rancoroso, sei lá,
Mas não é qualidade, isso não é qualidade. Qualidade, tia. Então, eu não sei se vocês já passaram por isso. Então, no processo de aquisição, as crianças são apresentadas as palavras em frase, elas recebem instrução formal... Não, era uma pergunta, estou falando errado. No processo de aquisição, as pessoas são apresentadas as palavras em frase, elas recebem instrução formal sobre o conceito de substantivo e adjetivo. Você fala para a criança assim, olha, isso aqui é uma garrafa. Garrafa é um substantivo, tá? Substantivo a gente usa assim, assim, assim. Então, toda vez que você usar garrafa, você for querer falar garrafa, você tem que usar corretamente como você usa todos os substantivos. É assim? Não é assim que a criança vai aprender. Tem aquela história do Chomsky, do problema de Platão, né? Como é que a gente sabe muito com tanto pouca evidência? Porque a evidência linguística que a criança tem no processo de aquisição é muito pouco para as hipóteses que ela vai começar a formular sobre a língua dela e chegar à gramática que ela está... E chegar a uma gramática lá no estágio final de aquisição. É muito pouca informação que a criança tem para poder chegar à gramática. E ela vai usar o substantivo como um substantivo, o adjetivo como um adjetivo. Aí ela vai para a escola, porque quando começa a aprender substantivo e adjetivo, a criança tem o quê? 10 anos? Então, com 10 anos, ela já sabe usar os substantivos, os adjetivos, os verbos, os advérbios nas frases. Mas aí ela vai para a escola. E aí ela desaprende, porque ela usa o adjetivo, sei lá, meu irmão é guloso, não me deixa, sempre me deixa sem sobremesa, ele come a sobremesa toda sozinho. Então, guloso não é uma qualidade, né? Porque ele fica sem sobremesa. E aí ele aprende que adjetivo é qualidade, né? Enfim. E como é que a gente atribui, né? Se a criança não tem... como é que as crianças conseguem atribuir uma categoria a uma palavra? Como é que elas vão colocar aquelas palavras que são diferentes em grupo, no mesmo grupo? A gente pode conhecer a classe de uma palavra, ou melhor, a categoria a que a palavra pertence, sem saber do seu significado? Provavelmente sim, porque a gente pensa assim, a gramática é feita de hipóteses, né? Não, esse slide está errado. Desculpa. Olha só, ainda bem que está gravando. A gente pode conhecer a classe de uma palavra, ou melhor, a categoria a que a palavra pertence, sem saber o significado? Vamos saber se a gente pode. Então, eu tenho duas frases aí para vocês. Um camuripema, chimbeava, sorreufa, no calabrote de um cacifo. Um xela, belfuso, sorumbática, chibantou-se, bacorejando as prístinas pataratas dos capadócios. Vocês podem se manifestar no chat. Se a conexão estiver ruim, vocês podem até falar no áudio, no microfone. Eu queria saber, assim, vocês entenderam essas duas frases? Tem alguém que fala esse dialeto? Porque isso é português, são dos dialetos de português. E entendeu essas palavras? Sabe o que está acontecendo nessas duas frases? Não. Tem sempre alguém agindo, né? Tem sempre alguém agindo aí, tem verbo aí. O importante é que tem uma ação aí, né? A gente identifica. Então, mas o verbo é indicação, estado ou processo. A gente não sabe se é ação, se é estado ou se é processo, porque a gente não sabe o que significa o verbo. A gente identifica um verbo, mas a gente sabe se ele é ação, estado ou processo? A gente não sabe. Não sabe. Mas as classes gramaticais aí nós identificamos, viu? Então vocês identificam as classes gramaticais muito bem pelo significado? Não, eu vou dizer que a palavra X é um verbo porque indica um estado. Eu vou dizer que a palavra Y é um substantivo porque indica um ser. Eu vou dizer que a palavra Z é um adjetivo porque indica uma qualidade. Não é assim que vocês... Pelas relações aí sintáticas e paradigmáticas, não é? Sempre tem uma pista aí, olha só, tem um artigo, tem um erro. As relações sintagmáticas... Então, vamos com calma. Alguém falou de verbo primeiro. Como é que a gente identifica? A terminação verbal aí. Então, as desinências. Indica o verbo para mim. Chimbeava. Chimbeava é um verbo. Tem uma questão de ordem também, né? Terminação verbal, né? Vamos identificar o verbo primeiro. Chimbeava é um verbo.
Como é que vocês sabem que chimbeava é um verbo? Tem a terminação, né? A terminação, essa desinência aí, modo temporal. Que significa, é um verbo que indica o quê? Essa Imperfeito, né? terminação indica o quê? Pelas desinências, a gente sabe que é um verbo, e essa Passado. desinência indica o quê? O imperfeito indicativo. Então, Um processo. existe uma marca, uma morfologia no verbo, Isso. nessa palavra chimbeava, que me diz que é pretérito imperfeito do indicativo. Provavelmente é primeira conjugação, porque tem chimbeava, não é isso? A gente já sabe qual é a pessoa, a terceira pessoa do singular. Tem mais verbo aí? Não, Não, porque nós não temos aí... Não tem verbo? na letra B, sim. Na letra A, não vejo mais. Não tem verbo na letra B. A letra B é achibantou-se. E bacorejando. Verbo. Bacorejando. E bacorejando. Só que olha só que interessante. Chimbeava, vocês, é aquela história assim, a gente categoriza coisas que não são necessariamente idênticas na mesma categoria, no mesmo grupo. Chimbeava tem uma terminação, achibantou tem outra terminação, bacorejando tem outra terminação. E vocês colocam os três no grupo verbos. Quais são as coisas que vocês fazem? O que faz vocês colocarem chimbeava, chibantou e bacorejando no grupo verbos? As terminações. A primeira terminação, depois a sintaxe. A sintaxe indica isso, né? Essa ordem que está aqui. Não estou falando da sintaxe, estou falando da morfologia. Então, Eu não falei da sintaxe ainda, a palavra por palavra. é a terminação mesmo. Então, na terminação, a gente tem a chibantou, que é a terceira pessoa do singular, mas não é igual chimbeava, porque a terceira pessoa do singular do pretérito perfeito. Bacorejando, LCNDO, é gerúndio. Gerúndio é uma marca de verbo. Certo? A gente sabe, então a gente sabe pela morfologia, a gente não sabe pelo significado. A gente sabe pela morfologia. Pela morfologia, a gente sabe que essas palavras são verbos, mas a gente não sabe se elas indicam estado ou processo. A gente não sabe. A gente não sabe. A gente sabe que talvez chimbeava, agora sim pela sentença, no 2A, um camuripema, chimbeava sorreufa no calabrote de um cacifo, talvez, no caso de chimbeava, é um verbo intransitivo, porque parece que não tem um complemento. E o achibantou-se parece que tem complemento, porque tem esse Czinho aqui, né? Que pode ser uma coisa parecida com machucar, né? João machucou a Maria, João machucou-se. Então, tem o C, que é um objeto que volta para o sujeito. E o bacorejando também parece que tem um complemento. Ele bacorejando o quê? As prístinas pataratas dos capadócios. Então, a gente consegue saber pela morfologia, que é verbo, pelas desinências, como vocês estão vendo, e a gente pode saber pela sintaxe se é um verbo que tem complemento ou não tem complemento. Vocês conseguem identificar substantivo? Qual a pergunta? Vocês conseguem identificar substantivo? Camuripema. Shela Belfudo. Shela Belfudo é substantivo? Shela, só Shela. Shela. Ah. Mas poderia ser o contrário também, né? Tipo assim, eu poderia falar um Shela Belfudo como substantivo e o Shela como adjetivo, né? Não pode? Mas o sorumbático está ali também determinando esse substantivo, então não poderia, porque Entendi. é uma coordenação. Verdade. Então, o que vocês estão usando para diferenciar substantivo de adjetivo? Qual é a hipótese que vocês estão formulando aí dentro da cabeça de vocês? Eu estou adorando as respostas. É uma coisa meio paralelismo, né? Belfude, não sei se paralelismo serve para essa parte, Belfude sorumbático. Mas E também a ordem do sintagma nominal. A gente também está seguindo isso. Porque você falou para não se ligar no na sintaxe, né? Só na palavra. Então, nem pensei nisso, mas a palavra em si é o que a menina, que não sei quem falou.
Tem como a gente não se ligar na sintaxe, nesse caso? Uhum. No caso do verbo, a terminação resolveu o nosso problema, mas aí tem como a gente não se ligar na sintaxe? O que faz Camuri Pema ser um substantivo? Morfologicamente, o próprio Perini coloca que não há diferença, no caso, entre substantivo e adjetivo, né? Mas a gente não sabe nada de Perini agora. A gente não sabe nada, a gente está usando as nossas hipóteses. Certo. Mas é bom, porque se a gente para pensar assim, se morfologicamente não tem diferença, essa é a hipótese. Vamos ver, então, se o substantivo é masculino, o adjetivo pode ser masculino. Se o substantivo recebe desinência de plural, o adjetivo também pode receber. Se morfologicamente. Se o substantivo pode variar em grau, menininho, um adjetivo também pode variar em grau, lindinho. Se um substantivo, sei lá, acabou, né? Agora, sintaticamente, como é que você sabe que Camuri Pema é substantivo? Alguém fala que Camuri Pema é precedido de artigo. Alguém fala que calabrote é precedido de artigo? Sim, tem aqui, ó, no calabrote. Né? Uhum. Cacifo também é um substantivo? Aparentemente sim. Isso, você tem um artigo 1 também, né? Aparentemente sim, porque tem um artigo aqui. A gente vê que tem substantivo terminado em A, Camuri Pema, tem substantivo terminado em E, calabrote, e substantivo terminado em O, cacifo, e os três são o quê? Masculino, porque é tudo precedido de um. Um Camuri Pema, no calabrote, um cacifo. Então, o que faz a gente dizer que é substantivo é porque ele é precedido de um artigo. O que faz a gente dizer que belfudo e sorumbático sejam adjetivos é porque ele está numa posição que está qualificando Shella. Não é isso? Agora, se é um adjetivo que dá uma qualidade boa ou um defeito, né? Se é um defeito ou uma qualidade, eu não sei. Mas a gente sabe que está modificando. Alguém usou a palavra modificar. Certo? Alguém usou a palavra modificar. Entenderam? Então, quando a gente está aprendendo a língua, quando a gente está aprendendo a língua no nosso processo de aquisição, a gente vai fazer as hipóteses que vocês agora estão fazendo explicitamente, mas a gente faz ali na nossa gramática inconscientemente. E aí várias coisas vão acontecer, até a gente chegar à conclusão na nossa gramática de colocar as palavras em grupos, nos mesmos grupos, que é o que vem, eu volto agora para o... Eu não vou falar tudo não, senão não vai dar tempo, tá? Que é o que vem, que eu volto agora para este slide, que esse slide vai vir depois. A gramática é feita de hipóteses. A gramática é entendida como a descrição da estrutura de uma língua, um conjunto de hipóteses. E se a gente para pensar na gramática que a gente usa, né, nossa intuição para poder chegar a uma conclusão linguística, também a gente também levanta hipóteses. A função dessas hipóteses é fornecer uma linguagem compacta. Agora eu acho que é melhor vocês desligarem o microfone. A função dessas hipóteses é fornecer uma imagem compacta da língua, de maneira que se possa, até certo ponto, prever o que os falantes aceitam e o que os falantes não aceitam. A partir da hipótese de que carta é feminino, prevemos que os falantes rejeitem o carta certo, mas aceitam a carta certa. A partir da hipótese de que o verbo concorda com o sujeito, prevemos que os falantes vão dizer eu cheguei ontem, eu cheguei, e não eu chegou ontem. Todas essas hipóteses podem ser questionadas, os fatos não podem. Então, a gente pode levantar, então vamos voltar para a hipótese aqui. A gente pode levantar uma hipótese dizendo que verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Não é isso? E aí, se a gente acha uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, ela vai se encaixar no verbo, no grupo verbo? Então, se for uma palavra como brilhante, brilhante indica o estado. Eu posso botar brilhante no grupo verbo? Então, dizer que verbo, se eu levanto uma hipótese, verbo é uma palavra que indica ação, estado ou processo. Aí eu digo assim, brilhante. Brilhante indica o estado. Eu posso botar brilhante na categoria verbo? Então, o fato é, brilhante indica estado. Eu não posso botar brilhante na categoria verbo, porque essa definição da categoria verbo não está boa. Porque precisa de mais informação. E quando vocês falaram sobre verbo,
Alguém falou assim, tem indicação. Não sabemos se indicação é estado do processo. A gente não sabe o que significam esses verbos. Mas a gente consegue identificá-los como verbos. E verbos totalmente diferentes, com 3 terminações diferentes, a gente consegue colocar no mesmo grupo, porque a gente está usando critérios que não são critérios semânticos. Porque o critério semântico diz assim, o substantivo determina, o substantivo nomeia um ser. Se eu jogo Camuripema no mundo, boto assim, Camuripema. Aí vocês não vão saber se a Camuripema é um ser. Agora, se é um Camuripema, é preciso de artigo, hein? Parece que é um ser. Não é? Eu posso passar a tarefa para vocês, Elaine e Isabela? Posso deixar aqui, né? Se vocês quiserem fazer. A gente pode consultar uma gramática tradicional e podemos verificar como são definidos os substantivos, adjetivos, verbos, advérbios e preposições e qual é o critério privilegiado para poder dizer o que é o quê. Um outro problema da gramática é que se a gente usa o critério semântico, porque eu já vou dizer a resposta dessa pergunta aqui, ó, dá para ver o azul marcado? Dá, né? Tá, dá para ver o azul marcado, né? Ih, gente, me perdi aqui. Dá para ver. Então, já vou dizer a resposta, o critério semântico. Como é que a gente vai resolver palavras que não têm significado? Qual o significado do que ou do de nas sentenças abaixo? A Maria disse que vai ao cinema. A Maria gosta de sorvete. Qual é o significado do que ou do de? Se a gente usa o critério semântico, como é que a gente pode dizer qual é o significado? O de significa que está juntando uma coisa com a outra, o que significa que está integrando uma coisa a outra, mas isso não é o significado, é a função, não é verdade? Porque quando você diz que os substantivos nomeiam seres, não é a função do substantivo, é ele, não é? Não sei. Então, vamos falar um pouco sobre categorias sintáticas, porque quando a gente está falando de substantivo, adjetivo, essas coisas, eu tenho quanto tempo, hein, para apresentar? Elaine? Silvia, a gente vai até 3h30. Acho que se você falar até 3 horas, tá ok, que aí a gente abre 3, 3h10. A gente abre para eles falarem. Não vou ficar perdendo muito tempo, não. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de categorias sintáticas, a gente tem que prestar atenção que parece que algumas categorias mudam de classe em determinadas posições na sentença ou no sintagma. Por exemplo, nome ou adjetivo, né? Substantivo ou adjetivo. Os ricos deveriam pagar mais impostos do que os pobres. Então, a gente sabe que rico e pobre é adjetivo. Mas aqui, em 4, rico não está qualificando nada. Ele está se referindo a seres ricos, não é? A mesma coisa pobres. Os casados são mais responsáveis do que os solteiros. Isso é o que está dizendo aí, né? Ninguém está dizendo nada disso. É o que está dizendo no texto. Isso é uma verdade absoluta. O que faz ricos e pobres e casados e solteiros agora serem como é que eu vou dizer? Porque a gente pode pensar que existe uma diferença entre substantivo e adjetivo, e o que o substantivo identifica, o adjetivo qualifica, né? A gente pode dizer essa diferença. O substantivo identifica, adjetivo qualifica. Como é que rico está identificando agora como um grupo de seres? Por causa do determinante. Os ricos, os pobres, os casados, os solteiros. Os solteiros. A gente pode usar ricos como adjetivo, né? Olha os exemplos em 5. Os parentes ricos, os ricos parentes. Ricos modifica parentes logo depois de parentes, e ricos modifica parentes antes de parentes. Existe uma diferença entre os parentes ricos e os ricos parentes. E também, Silvia, eu lembro muito da teoria dos conjuntos, quando a gente fala disso. Porque o adjetivo, ele reduziria o conjunto de parentes, por exemplo. A gente tem no conjunto todos os parentes, mas os parentes ricos, você está como se fosse subcategorizando quais são os parentes.
Sim, a gente pode deixar para as perguntas no final, Uhum. tá? Vocês dizem... Tá, obrigada, tá, Bárbara? Então, o que acontece? Eu me perdi. Alguns adjetivos eu posso, como rico, eu posso modificar o substantivo antes ou depois. Os parentes ricos, os ricos parentes, mas os casados não. Os homens casados, os casados homens. Né? Então, se eu coloco um artigo diante de ricos e casados, eles não os qualificam, eles identificam. Não é isso? Aí, se eu coloco um substantivo perto de ricos e um substantivo perto de casados, agora rico e casado qualifica, não identifica. Mas não qualifica da mesma maneira, porque eu tenho os parentes ricos, os ricos parentes, os homens casados, casados homens. Casados homens não dá. A gente pode colocar ricos e casados na posição predicativa, que é o exemplo em 6. Na posição predicativa, a gente também é uma posição que a gente qualifica. Os parentes são ricos, aqueles homens são casados, não é? A gente que está qualificando os parentes através da posição, botando adjetivo na posição predicativa. A gente pode modificar o adjetivo com o advérbio. Os parentes muito ricos, então muito modifica ricos, mas casado não dá para ser modificado por muito, os homens muito casados. Certo? Se a gente muda a... Ô, João Paulo, feche seu microfone, por favor. Obrigada. Se a gente muda... Se a gente coloca dois adjetivos juntos, que acho que tem a ver com o que a Bárbara falou, os arrogantes ricos e os ricos arrogantes, nessa ordem, os arrogantes ricos está modificando arrogantes. Se eu coloco os ricos arrogantes, agora é arrogantes que está modificando ricos. Então, se a gente coloca... Se até a gente coloca dois adjetivos juntos, um seguido do outro, vamos dizer assim, um vai virar, entre aspas, o que identifica o ser, e o outro vai ser aquele que qualifica ou restringe o ser. Os arrogantes ricos, os ricos arrogantes. Os ricos arrogantes significa os ricos que são arrogantes. Certo? A mesma coisa que os simpáticos casados e os casados simpáticos. Então, tanto casado quanto simpático são adjetivos. Se a gente coloca simpáticos casados está modificando simpáticos. Então, simpático é que está identificando o grupo de seres. E casado está modificando. Ao contrário, se a gente coloca os casados simpáticos, são os casados que são simpáticos. Então, a gente sabe que adjetivo pode identificar, adjetivo pode modificar, e a mesma coisa o substantivo. Se eu coloco, o meu filho médico voltou de Paris, médico é um substantivo. Mas nessa posição aqui, que a gente chama de posição atributiva, médico agora está modificando filho, ou está, como a Bárbara disse, restringindo o significado de filho. Eu não estou falando de qualquer filho meu, eu estou falando do meu filho que é médico, né? A mesma coisa homem aqui. O homem está dentro de uma posição predicativa. Está sendo modificado por um advérbio. E não está identificando, ele está qualificando ele. Eu posso dizer, João é muito homem. Eu posso dizer até, Maria Bonita era muito homem. Não sei se vocês sabem a história de Lampião e Maria Bonita. Maria Bonita era mais homem do que muito homem. Então, a gente ainda pode botar o homem numa construção de comparação que ainda vai ser... Então, vai virar um adjetivo. Eu não sei se eu posso dizer se ele vai virar um adjetivo. Vocês perceberam como é que é a história? Não é tão simples assim. Quando a gente fala assim... os substantivos designam seres, os adjetivos qualificam os seres. Na verdade, designar, se referir-se a uma entidade, vamos dizer assim, seres como uma entidade em geral, como pode ser a flor, o amor, o João, a Maria, né? Porque aí, quando eles falam assim, substantivo designam seres, aí a gente tem que explicar como é que amor é ser, né? Etc. E eles falam assim, os adjetivos qualificam os seres.
Na verdade, se a gente coloca uma palavra que originalmente está no grupo dos adjetivos e a gente coloca precedida de um artigo, essa palavra agora passa a pertencer ou funcionar com a palavra do grupo do substantivo, que é os ricos. Os ricos deveriam pagar mais impostos do que os pobres. E a mesma coisa acontece para o substantivo. Quando a gente coloca médico na posição atributiva, médico passa a modificar filho. Então, você tem um substantivo e outro substantivo. Isso ocorre direto. A gente tem mulher-gato, homem-aranha, homem-morcego. Porque você tem mulher-gato. E gato nem concorda com mulher, porque você não fala mulher-gata. A gente fala mulher-gato. Porque é uma mulher com características de gato. A gente fala homem-morcego, é um homem com características de morcego. A gente fala homem-aranha, é um homem com características de aranha. E aí vários outros super-heróis que a gente pode ter. Sei lá, só lembro desses 3. Né? É óbvio que tem os super-heróis que a gente tem os adjetivos, tipo Pantera Negra, né? Que tem o substantivo e o adjetivo. São só 3, né? Mulher Gato, Homem-Aranha, ou então todas as outras personagens que a gente conhece. Mulher Melancia, Mulher Moranguinho, todos os personagens que a gente conhece. Vamos dizer assim, da cultura popular. Né? Não sei se ainda existe, se a Mulher Moranguinho ainda existe. Não sei. Então, se a gente coloca um substantivo logo depois do adjetivo na posição atributiva, a gente está fazendo com que o substantivo, o comportamento sintático dele vai ser de adjetivo. A gente tem diferença entre particípio e adjetivo, né? Então, por exemplo, um adjetivo... Porque tem semelhança entre adjetivo e particípio, né? O adjetivo, ele tem desinência de número e gênero, né? Então, lindo, linda, lindo, lindos, né? Tem diferença entre número e gênero. A mesma coisa o particípio. Tem diferença também. O particípio passivo. O adjetivo... ou o particípio, assim como o adjetivo, ele pode estar numa posição atributiva, como predicativa, como aparece no 10, ele está preocupado com a filha. A gente pode modificar com a questão do grau, né? Superioridade, ele está preocupadíssimo com a filha. A gente pode modificar por um... advérbio, ele está muito preocupado com a filha, e a gente pode usar o adjetivo modificando um substantivo na posição atributiva. Uma pessoa preocupada apareceu aqui. Certo? A gente pode substituir o adjetivo, o predicativo do sujeito, a gente pode substituir por um pronome neutro, como no caso 11a. Ele é fiel à mulher, ele o é. Ele está realmente preocupado com a filha, ele o está realmente. A gente não usa muito no português. A gente pode, os adjetivos, eles podem também selecionar argumento. Então, a namorada foi fiel ao João, a gente pode falar, a namorada lhe foi fiel. É fiel a alguém. Esse lhe tem a ver com o fiel. A mesma coisa com o adjetivo, com o particípio passivo. A encomenda foi entregue ao João pela polícia, a encomenda lhe foi entregue pela polícia. Tanto o adjetivo quanto o particípio, a gente pode variar no grau diminutivo. Ela está branquinha, ele está preocupadinho com a prova. Está preocupadinho, né? Só que aí tem algumas diferenças entre adjetivo e particípio. Como, por exemplo, porque as coisas não são totalmente iguais. Então, tem uma província ocupada, e a gente pode modificar o particípio por um advérbio de tempo, né? Uma província recentemente ocupada. A gente tem uma mulher ocupada e a gente não pode modificar o adjetivo por um advérbio de tempo. Uma mulher recentemente ocupada. Não pode. E também uma província ocupada, ela sofreu a ocupação, né?
Uma mulher ocupada, ela não sofreu a ocupação, não ocuparam a mulher, não é isso? É outra coisa, é outro verbo. A mesma coisa que uma reunião autorizada, a reunião foi autorizada, a gente não pode botar uma autorizada reunião. Mas no adjetivo, a gente pode mudar a ordem. Uma opinião autorizada, uma autorizada opinião. Certo? E tem uma diferença entre os particípios, que a gente tem o particípio passivo e o particípio passado. Em 16A, o presidente foi assassinado diante de todos, é o particípio passivo. O particípio passivo tem concordância de gênero e número com o sujeito. Eu posso falar, os presidentes foram assassinados, as pessoas foram assassinadas. Então, tem concordância, tem morfema nominal, né? O assassino tinha ferido 2 pessoas, que é o particípio passado, e não tem marca de número e pessoa, né? Não tem marcas, não tem desinências nominais, vamos dizer assim. Uma outra questão que a gente pode discutir é nos limites entre adjetivo e advérbio. O adjetivo, a gente sabe que o adjetivo modifica, né? A gente aprende bonitinho que adjetivo modifica seres e advérbio modifica verbos. Mas aí a gente tem o duro. A Maria trabalha duro. Duro adjetivo ou advérbio? A Maria fala muito... Silvia, Oi? você poderia voltar ali só um pouquinho aquela de uma mulher recentemente ocupada? Sim. Posso. Aí, por exemplo, você colocou, assim, uma mulher recentemente ocupada. Mas, por exemplo, você colocasse um coração recentemente ocupado. Mas aí E você coloca como sendo... Tá. Mas aí João, Silvia, vamos combinar, gente, de deixarmos as perguntas para o final, porque aí a gente consegue deixar a Silvia terminar de falar tudo e a gente faz as perguntas todas lá no final, reunidas. Pode ser que no final a dúvida de um seja de outro e a gente consiga diminuir o tempo que a gente vai levar. Pode ser, João? Anota ou no seu caderno, ou você anota no chat, que eu estou aqui tomando nota das perguntas que vocês estão fazendo. Pronto, eu vou anotar no chat. Tá bom, obrigada. Então, posso continuar? Pode, Silvia. A questão do limite entre adjetivo e advérbio, né? Que a gente pensa assim, o adjetivo modifica um substantivo, o advérbio modifica um verbo, outro advérbio, né? Um advérbio modifica um verbo, um adjetivo, outro advérbio. E aí a gente aparece com um duro aqui. Maria trabalha duro. Não tem nem concordância com Maria, porque o adjetivo concorda com o substantivo. Alguém tinha falado, quando a gente estava lá falando do Camuripema, não sei o quê, alguém falou assim, o Perini disse que morfologicamente adjetivos e substantivos são iguais, se comportam da mesma maneira, não é? Então, se o substantivo é feminino, o adjetivo vai ser feminino. Não é isso? Então, duro não está nem concordando com Maria, não é a Maria trabalha dura, né? É a Maria trabalha duro. Duro está modificando o verbo, que é tipo duramente. A mesma coisa que a Maria fala muito alto. Alto está modificando, está qualificando, vamos dizer assim, a maneira como a Maria fala, e ainda está sendo modificado por um outro advérbio. Então, eu posso dizer que alto é um advérbio sendo modificado por um outro advérbio. Então, quais são os limites do adjetivo e do advérbio? A gente não vai responder nessa aula, eu só estou dizendo para vocês que as coisas não são simples quanto elas parecem ser simples. E a mesma coisa do redondo em escola, cerveja que desce redondo. É redondo, não é redonda, né? É redondamente, não é? Ela não desce redonda, é a maneira como ela desce que é redonda, não sei. Então, a gente pode pensar que a categoria da palavra é determinada pela sua função em relação a outra palavra e pela sua morfologia, não pelo seu significado. É aquela coisa do critério distribucional, né?
Na distribuição morfológica, quais são os tipos de afixos? Quais tipos de afixos podem ocorrer numa determinada palavra? E que tipos de afixos flexionais podem ocorrer? Então, quando vocês falaram lá atrás, que é chibantou, bacorejando e chimbeava eram verbos, porque vocês começaram a falar quais são os tipos de afixos que podem ocorrer nessa palavra. Então, eu consigo identificar essa palavra como verbo, certo? Quando a gente estava falando que um verbo, esse verbo aqui parece ter complemento, esse verbo não tem complemento, a gente está falando da distribuição sintática. Quais palavras podem aparecer perto uma das outras? Se eu coloco dois adjetivos um perto do outro, tipo rico, como é que era? Esqueci. Arrogante e rico, né? Um desses adjetivos vai ser, na verdade, vai ser o que identifica, e o outro vai ser o que modifica. Então, um vai denominar o ser, e o outro vai qualificar o ser. E a distribuição sintática, quais são as palavras que podem aparecer perto das outras? Quando a gente está falando de distribuição morfológica e distribuição sintática, a gente não está falando nem de classe de palavras, nem de função sintática. Porque a gente tem uma ideia errada de dizer que classe de palavras é da morfologia. Bom, não sei se a Isabela vai brigar comigo. E função sintática é da sintaxe. Então, várias vezes a gente fala assim, qual é o critério sintático? Aí a gente fala assim, ele pode ser sujeito. Não, ele pode ser sujeito. Um determinado sintagma, ele é sujeito quando ele aparece numa determinada relação com um verbo. Então, se eu falar o João não é sujeito. Agora, se eu falar o João corre todo dia de manhã, o João corre todo dia de manhã, o João é sujeito. Então, para ser sujeito, tem que aparecer numa outra relação. Então, se eu vou falar assim, o João é um objeto. É um objeto só se estiver numa outra relação com o verbo. Você falou o João simplesmente não é objeto, mas se a Maria viu o João, agora o João é objeto. Certo? E aí a gente pode pensar numa outra tarefa, que é uma coisa boba, que eu não sei se vale ponto. Qual o comportamento morfossintático de nomes, adjetivos, verbos, advérbios e preposições? Aí, quando a gente está falando de comportamento morfossintático, a gente está pensando em critérios morfológicos e critério sintático. E quando a gente começa a pensar nesses critérios, e se a gente for definir melhor a classe dos adjetivos, por exemplo, a gente não vai dizer que adjetivo indica uma qualidade, porque existem adjetivos que não indicam qualidade. Você vai explicar para uma criança de 10 anos de idade que egoísta é uma qualidade, é um adjetivo, e ela vai dizer para você assim, mas não indica qualidade, porque mamãe, você fala que eu não posso ser egoísta, que egoísta, entenderam? Então, é assim, sem chamar para critérios semânticos. E se a gente separa o critério, se a gente olha para o critério distribucional, da distribuição sintática, a gente vê que determinadas palavras, elas podem modificar quando elas estão numa determinada posição dentro do sintagma, ou elas podem ser modificadas, não é isso? Eu vou falar rápido, porque eu tenho 7 minutos. A gente faz uma tradição, a gente tradicionalmente faz uma distinção entre classes abertas e classes fechadas, que as classes abertas, a gente pode inventar palavras das classes abertas, nas classes abertas pode aparecer neologismo, na classe fechada não, que é, por exemplo, a preposição. Mas essa distinção não é muito boa, porque a gente, na verdade, precisa de categorias sintáticas. Lá no início da apresentação, quando eu falei assim, eu vou classificar para quê? Por que eu preciso saber classe de palavras para a sintaxe? Não é isso? É tudo para sintaxe, porque esse curso é sintaxe em tudo, né? Sintaxe em tudo. Por que a gente precisa saber classe de palavras para a sintaxe? Porque é a palavra que é o núcleo, que o sintagma é o objeto da sintaxe. E a categoria do sintagma é determinada pela classe do seu núcleo. Então, se a gente tem um sintagma cujo núcleo é um nome, ele vai projetar um sintagma nominal. É o sintagma nominal que interessa para a gente na sintaxe. Não necessariamente o nome. Porque se a gente para pensar um nome sozinho, Camuripema. Camuripema sozinho, não sei se é substantivo ou adjetivo. Não sei. Agora, se aparecesse na frase
um Camoripema, ou somente no sintagma um Camoripema, eu já sei que Camoripema é substantivo, porque está precedido de um artigo, papapá, que foi exatamente o que vocês falaram. Eu não sei se sorumbático é o nome, porque sorumbático pode ser nome. O senhor sorumbático acaba de chegar, não é isso? Você pode até ser, inclusive, um nome próprio. A gente tem nome de tudo, não tem? Lembram da propaganda da Coca-Cola, que tinha o Erelson? Não tinha o Erelson da propaganda da Coca-Cola? Do nome na latinha? Então, o sorumbático pode ser um nome. Eu posso dizer assim, senhor, o sorumbático acaba de chegar. O sorumbático acaba de chegar, sendo o nome. Ou doutor sorumbático, se a gente bota doutor, o senhor na frente, a gente tem noção que é o nome. A gente não sabe se ele é substantivo ou adjetivo, sorumbático. A gente não sabe. Sim, não sabe. Quer dizer, a gente até sabe agora. Mas se a gente coloca um Shella belfudo e sorumbático, a gente sabe agora que sorumbático, nesta posição, está modificando o substantivo Shella. Então, a gente divide em categorias lexicais e funcionais. As lexicais são um inventário vasto e renovável do vocabulário léxico da língua, e seu significado remete para entidades, situações, propriedades ou relações entre entidades, porque tem um significado. E aí, preposições entram nas categorias lexicais, certo? Então, cada uma dessas constitui um núcleo das seguintes categorias sintagmáticas: o sintagma nominal, o sintagma adjetival, o sintagma preposicional, o sintagma verbal, sintagma adverbial. As categorias funcionais abrigam um leque reduzido de palavras ou unidades morfológicas, e seu significado remete para noções mais abstratas, como conexão entre sentenças, a determinação, a quantificação, o tempo, modo e aspecto. E a gente tem determinantes, conjunções, complementizadores, negação, flexão, etc. Então, a gente tem sintagma determinante, sintagma conjuncional, sintagma complementizador, sintagma de negação, sintagma temporal, ou sintagma flexional. O sintagma é uma categoria sintática, a projeção máxima de um núcleo que desempenha uma função na sentença. Uma sentença, por sua vez, também é um sintagma, no sentido de ser a projeção máxima de um núcleo. E a gente pode ter várias sentenças, umas encaixadas na outra, poderia ter infinitamente, mas só não tem porque é uma questão de memória. Acho que eu já assisti tanta aula de Elaine e Isabela, porque a Isabela em algum momento falou sobre isso. Ou Elaine, não me lembro. Então, importa para a gente a classe de palavras, a qual classe ou categoria aquela palavra pertence, porque importa para a gente o sintagma, porque é o sintagma que vai ser a base da análise sintática. Se eu estiver fazendo uma análise morfológica, eu vou olhar para a palavra, eu não tô desfazendo da classificação morfológica. Mas fazer classificação morfológica pela classificação morfológica, porque o que acontece na escola, se a gente para pensar, o que acontece na escola é isso. A gente sabe a classe morfológica, a gente sabe a função sintática, mas a gente não sabe a classe sintagmática. Então, tem um gap entre você saber a classe da palavra. E aí a gente está chamando de classe morfológica, mas na verdade não é morfológica, porque se é um substantivo, um adjetivo, um advérbio, etc., é uma questão de categorização sintática, versus a função sintática. E a gente não sabe a função do sintagma. A gente não tem um conceito de classe de sintagma. Que sintagma é esse? Isso é importante, porque, por exemplo, quando a gente tem um pronome substitui um nome, um pronome não substitui um nome, um pronome substitui um sintagma. Se eu falo, o João chegou, e eu vou botar o ele, a gente vai botar o ele no o João. É o João que vai ser substituído por ele. A gente não vai botar o ele só no João, não vai botar o ele chegou. Se eu botar o garoto engraçado que mora no segundo andar chegou, eu não vou dizer, eu vou substituir o garoto engraçado que mora no segundo andar por ele. Tudo isso eu vou substituir por ele. Mas não somente garoto. Eu não vou falar o ele engraçado que mora no segundo andar chegou. Perceberam? Então, quando a gente fala assim, pronome substitui um nome, porque essa é a noção de substituição que a gente tem, está totalmente errado. Pronome substitui um sintagma de característica nominal, que pode ser um determinante ou sintagma nominal.
Não substitui o nome. E na hora que substituir, a gente não substitui o nome, a gente substitui o sintagma inteiro. Então, para estudar a estrutura da sentença no português, a gente tem que saber a estrutura dos sintagmas, que, por sua vez, são a projeção de um núcleo que pertence a uma dada categoria lexical ou funcional. Eu vou apresentar rapidinho o sintagma determinante para você. Eu não vou apresentar, não, eu vou falar uma outra coisa. Eu não vou falar porque senão vai estender muito tempo, eu não vou falar das categorias funcionais, não. Vou dizer o seguinte, spoiler aqui. Então, o que a gente viu nessa aula? Que a gente vê umas coisas, mas não vai ver nada de categoria funcional. O que a gente viu nessa aula? A gente viu que a gente precisa... que a gente usa critérios que não são os critérios semânticos para determinar a categoria de uma palavra, né? E a mesma coisa fazem as crianças. Então, a gente não precisa saber o significado da palavra para poder determinar a categoria. E mesmo a gente sabendo o significado da palavra, a gente vai usar a palavra da maneira... A gente vai saber usar a palavra. Então, eu vou dar 2 exemplos de 2 crianças da minha vida, que é o Davi e o Miguel, e ficou em slides diferentes, mas tudo bem. E as crianças. Eu vou dar 2 exemplos de 2 diálogos com o Davi e Miguel. O Davi tinha mais ou menos 6 ou 7 anos, o Davi agora tem 16 para 17 anos. E no outro, o Miguel tinha 10 para 11, agora o Miguel tem 11 para 12 anos. Eles são irmãos, são meus sobrinhos. Eu estava jantando, eles moram em Campos, não moram na ilha. Eu estava jantando e o Davi me ligou, a gente estava conversando no telefone, ele notou que eu estava jantando. Aí ele perguntou o que eu estava comendo. Eu falei, estou comendo arroz com lentilha. E ele falou assim, não tem carne? Eu falei, não, tem salada, arroz com lentilha e salada. Ah, não tem carne? Não, porque o Davi ele gosta muito de carne. Ele sempre foi assim, se não tem carne, não tem substância, vó, ele fala para minha mãe. Vó, se não tem carne, eu fico com fome. Ele fala assim, então, mas... coitados dos pais dele, né? Aí eu falei, Davi, estuda para pagar essa carne toda que você quer comer. Então, desde pequeno ele foi assim. Então, ele virou para mim e falou assim, não tem carne? Eu falei assim, não, mas tudo bem. Eu como de tudo. Eu não sou carnívora igual a você. Eu falei para ele. Aí ele vira para mim e fala assim, porque ele já tinha aprendido, eu falei assim, você já aprendeu carnívoro, onívoro, herbívoro? Ele, já aprendi. Aí ele vira e fala, falei assim, eu não sou carnívoro igual a você. Aí ele vira e fala assim, mas eu não sou carnívoro, eu sou onívoro. Ele fala, que aí começa o diálogo. Aí eu falo, você é onívoro? Eu achei que você fosse carnívoro. Né? Porque gosta de carne. Aí ele falou assim, eu também sou carnívoro. Ele primeiro se identificou como onívoro. Eu sou onívoro. Você é onívoro? Eu achei que você fosse carnívoro. Aí ele fala, eu também sou carnívoro. Você também é carnívoro? Eu falei assim, você é um carnívoro onívoro ou um onívoro carnívoro? E aí, imediatamente, o Davi respondeu onívoro carnívoro. E imediatamente ele respondeu onívoro carnívoro. Eu falei, você é onívoro carnívoro? Fiquei surpresa agora, porque o Davi o tempo todo fala, eu sou carnívoro, eu gosto de carne, eu sou carnívoro. Aí eu falei, eu tô comendo sem carne porque eu não sou carnívoro igual a você. Aí ele fala, não, mas eu sou onívoro. Eu achei que você fosse carnívoro. Não, eu também sou carnívoro. Deu, tá. Aí eu virei e falei, você é um carnívoro onívoro ou um onívoro carnívoro? A primeira resposta que ele deu foi, eu sou um onívoro carnívoro. Porque ele tinha aprendido na escola onívoro, carnívoro e herbívoro. Tá, eu achei que você fosse um carnívoro onívoro. Aí ele parou para pensar, qual é a diferença? Eu falei assim, um onívoro carnívoro por exemplo, o ser humano que gosta muito de comer carne. É um ser humano que come muita coisa, que come de tudo e gosta muito de comer carne. Então, ele é um onívoro carnívoro. Um carnívoro onívoro é um ser que é carnívoro, tipo leão, que de vez em quando come umas frutinhas, umas plantinhas lá na floresta. Aí o Davi vira e fala assim, não, então eu sou um carnívoro onívoro. O menino estava sabendo exatamente o que ele estava falando, porque ele falou assim, eu sou onívoro. Aí eu achei que você fosse carnívoro, eu sou carnívoro também. Aí eu falo, você é um carnívoro onívoro ou onívoro carnívoro? Daí ele vira e fala, eu sou onívoro carnívoro. Ele responde primeiro, eu sou onívoro carnívoro. Por que ele respondeu, eu sou um onívoro carnívoro? Porque o onívoro
está na posição do substantivo, ele identifica. E o carnívoro, ele modifica. Depois eu falei, porque a minha função no mundo é complicar a vida dos meus sobrinhos. Tem várias histórias do Davi e do Miguel, quem já foi meu aluno, conhece todas as histórias, e aí é uma pena que eles estão crescendo, porque daí acabou o processo de aquisição, né? Não tem mais história. Eu vou ter que ficar arrumando criança por aí para poder ver minhas histórias de aquisição. E logo depois, quando eu expliquei, ele falou assim, não, então eu sou um carnívoro onívoro, porque ele queria se identificar como um leão. Então, o carnívoro onívoro ele sabia exatamente qual substantivo ele estava fazendo. E aí a história do Miguel do ano passado é maravilhosa, essa história é maravilhosa. A gente estava viajando, porque daí o que as crianças fazem com as palavras que elas não conhecem? Elas atribuem uma classe para essas palavras, elas analisam a palavra. A gente estava viajando em Porto de Galinhas, aí a gente entrou num negócio de souvenir, artesanato, aí tinha um brinquedinho que era um caixão, e escrito em cima na porta do caixão, morreu donzelo, e daí quando a gente abria, tinha um esqueletinho de um homem, e aí subia um negocinho ali, pá, subia, né? Eu queria um menino de 10, 11 anos, ver lá, subia o negócio, quando abria o portão, a portinha do caixão subia. E daí, primeiro que foi uma lenha para decidir se vai comprar, não vai comprar, vai comprar, não vai comprar, vai comprar, não vai comprar, comprou. E aí ele ficou com aquela porcaria daquele caixão, toda hora ele abria e ria. Vocês entenderam o que o caixão tinha, né? Aí tinha um cara, um defunto nu, né? E quando abria, subia lá o membro do defunto. E daí estava escrito, morreu donzelo. Aí o Miguel chegava e falava assim, olha aqui, abre aqui, não sei o quê. Aí eu abria, o donzelo. Aí ele começou, o donzelo morreu. Em vez de ele fazer, que é o que está aqui embaixo. Ele deveria estar lá em cima. Estava escrito, morreu o donzelo. O Miguel fazia, o donzelo morreu, ha, ha, ha. O donzelo morreu, ha, ha, ha. Aí eu falei, não, Miguel, não é o donzelo morreu, é morreu donzelo. Quer dizer, o Miguel, ele não sabia o que significava a palavra donzelo. E a análise sintática que ele fez para a frase, para o que estava na placa do caixão, morreu donzelo, era verbo, sujeito. Tanto é que ele falava, o donzelo morreu. Ele botou o artigo para identificar donzelo. Donzelo passa a ser uma entidade, um ser, e botou antes do verbo, o donzelo morreu. E aí eu falei, não, Davi, não, Miguel, não é o donzelo morreu, é morreu donzelo. A análise sintática, óbvio, quando eu falei isso para ele, era sujeito nulo, verbo, predicativo do sujeito. Como que morreu? Falei, não, morreu donzelo. Donzelo é como ele morreu. Como assim morreu donzelo? Morreu triste, ele morreu triste. Aí eu botei o sujeito no lugar. Ele morreu triste, ele morreu alegre, ele morreu donzelo. É? Aí ele falou, é. Aí o que é donzelo? Aí eu falei assim, donzelo é um homem que nunca namorou. Donzela é uma menina que nunca namorou. E donzelo é um homem que nunca namorou. E o Davi estava junto. O Davi tinha o quê? 16 anos. 15 para 16 anos. Aí ele virou e falou assim, o Davi não é mais donzelo. Porque o Davi namora a Júlia. Eu sou donzelo. Aí o Davi vira e fala assim, não é bem isso não, Davi. É isso. Eu sou donzelo, não sei o que, não sei o que. Você é donzelo porque você nunca namorou ninguém. Então se eu morrer, eu vou morrer donzelo? Sim, se você morrer, você vai morrer donzelo. Tá, entendi. Então o que a criança fez? A criança atribuiu uma estrutura sintática para aquela palavra. Como que ela atribuiu que donzelo era o nome do cara? Porque ele atribuiu para verbo sujeito. Quando eu expliquei que donzelo, então ele identificou, ele analisou donzelo como substantivo. Quando eu expliquei para ele que donzelo era a maneira como o rapaz tinha morrido, ele identificou, tá, ele entendeu, e daí ele fez outra análise sintática. Então, acho que é isso que eu queria dizer. Eu queria dizer várias coisas, mas eu acho que tá bom dizer só isso. Eu vou... tem vários tipos de sentença, e as coisas eu vou deixar eu vou parar de coisa. Vou parar de apresentar. E é isso, obrigada.
Então, eu agradeço a Silvia pela fala dela. E agora a gente vai abrir para as perguntas, para que vocês possam fazer as perguntas que vocês estavam levantando. Eu levantei algumas, mas se vocês quiserem ir acrescentando algumas outras coisas no chat, vocês podem ir fazendo. Silvia, eu vou destacar na verdade, duas aqui que fizeram, que estão ligadas, e aí depois, não sei se Isabela caiu, não estou vendo Isabela por aí, não, tá ali. E aí a gente vai conversando com eles, trocando algumas ideias, tá bom? Então, a primeira pergunta que eles levantaram foi: por que se ensina que adjetivo é qualidade na escola?